Então, boa noite para todas. Eu acho que nessa turma só vou falar todas, se eu não me engano, são só mulheres psicólogas, futuras psicólogas. Boa noite, uma satisfação nós estarmos aqui hoje, 29 de novembro, finalzinho do mês, sexta-feira da Black Friday, né? Inclusive a tradicional sexta-feira do Black Friday. Hoje a gente tem promoção de conhecimentos. Hoje a gente vai compartilhar, dividir, multiplicar com conhecimentos. Nós estamos iniciando o nosso curso, o módulo avançado do teste palográfico, dando ênfase, inclusive, nas mudanças que o manual, novo manual, né, a versão de 2024, aprovada agora em setembro, recentemente, da editora Vetor. Nós vamos, hoje e amanhã, no nosso encontro online ao vivo, nós vamos abordar as principais mudanças, indicadores, vocês vão ver, principalmente quem já trabalha com ele, vai ver a diferença que o manual traz hoje em termos de estudos de validade clínica, tá? Não necessariamente para demandas clínicas, mas para grupos. Eu sei que algumas colegas aqui atuam no trânsito, tem novidade para vocês do trânsito em termos de indicadores, tem novidade para quem trabalha com perícias, de uma forma geral, e para quem trabalha com demandas do palográfico até dentro de contextos organizacionais e outras situações. Sou Manuel Carvalho, vou ser o professor que estarei com vocês. Daqui a pouco eu vou apresentar o nosso cronograma de aula. Um ponto importante, as nossas aulas vão ser todas gravadas. Então, Manuel, vou precisar me ausentar um horário em um dia. Não vai ter problema, porque vai poder assistir depois. Geralmente a gente libera a aula gravada 3 dias depois do dia do encontro, com exceção desse fim de semana, porque vão ser muitas aulas para eu editar. Eu não gosto de colocar a aula inteira, então pelo menos eu divido a aula em 2 ou 3 momentos para facilitar a aprendizagem. Mas considerando que a gente vai ter uma aula de hoje à noite inteira, amanhã de manhã e à tarde, e eu só vou ter acesso a essas aulas na segunda, essas aulas gravadas eu só vou conseguir liberar lá na íntegra, acho que lá para quinta-feira, mais tardar sexta, mas a gente já vai liberando acessos de aula. Nós vamos trabalhar então com esses encontros online, com estudos de caso, e nós vamos ter um estudo de caso que eu vou liberar para vocês amanhã, lá na plataforma, para a gente fazer os encontros que nós teremos nas próximas 2 semanas, onde nós vamos trabalhar com estudo de caso. Então, o objetivo aqui, primeiro, é apresentar as novidades, é ver de forma aprofundada, detalhada, mas de forma objetiva, os indicadores psicológicos. Eu sei que algumas pessoas aqui já estiveram no nosso webinário, né, da semana passada, que tem gente que já trabalha com palográfico. Boa noite, Sandra, Marilza, sejam bem-vindas. O quanto o palográfico é rico. O palográfico é muito rico do ponto de vista de indicadores psicológicos, mas nós vamos abordar um ponto. Sandra já foi minha aluna aqui no curso, até do porte de arma. A gente vai abordar um ponto que muitos colegas que mesmo trabalhando anos com palográfico, muitas vezes têm uma certa dificuldade, que é a parte de identificar de forma dinâmica os traços, né, as informações psicológicas para usar no julgamento, na decisão. É apto ou inapto? Nós vamos trabalhar então por isso, na forma aprofundada, que muitos colegas não trabalham, né, que é com a manual. Nós vamos trabalhar com a interpretação, com a escrita dos documentos e também vamos focar o que, inclusive, estava na supervisão de porta essa semana e uma colega que trabalha já fazendo avaliação disse, Manuel, o santo skip, né? Quem aqui já trabalha com skip? Não sei se Cristina, Débora, Cissandra, Marilza, Gleides, sei que o Ana está conhecendo o instrumento, né? Não sei se Céfara já trabalha com palográfico. O skip, ele ajuda bastante realmente na escrita. Céfara já trabalha também, trabalha com skip. Quem trabalha com skip, se puder estar no chat eu falar. Sandra ainda não. Céfara credenciada da PF, então já trabalha com palográfico, com perfista. Você usa mais o skip ou correção manual, Céfara? Nós vamos falar da manual, nós vamos falar do skip e nós vamos mostrar a importância de mesmo quem trabalha com skip, que aí eu vou falar de uma desvantagem que eu vejo no skip. A gente acaba usando muito ele e acaba perdendo um pouquinho as interpretações qualitativas e às vezes acaba esquecendo um pouco a interpretação quantitativa manual, tá? Que Cigano, Detran, não dá para pagar o skip. Verdade, Sandra, tem essas dificuldades, mas tem uma vantagem o skip, poupa tempo e dor de cabeça, né, nos cálculos. Então o objetivo vai ser esse, tá?
Nós vamos. Como é que vai ser o nosso curso? Acho que é importante a gente já fazer essa apresentação, mas hoje a gente já vai pegar a mão na massa, tá? Já quero com vocês hoje a gente já trabalhar, já abordar o palográfico, já vamos ver as primeiras características, já vou trazer algumas dicas importantes da interpretação de véus, já quero mostrar umas mudanças que aconteceram com a atual versão, certo? Então hoje nós vamos já realmente conhecer e aprofundar o instrumento, tá? Quem estava aqui no webinar, a gente fez uma visão geral, mostrou os indicadores. Aqui a gente vai realmente aprofundar, vamos ver, vamos. E aí tem um ponto importante: além dessas aulas ao vivo que vocês vão ter acesso, eu vou lembrar para vocês o nosso curso que nós já temos gravado, com vídeos demonstrando o posicionamento de régua, de transferidor, principalmente para inclinação dos palos, direção das linhas, que é uma das características que os colegas têm mais dificuldade, tá? Eu vou falar aqui rapidamente do curso e já vou aproveitar e falar dessa plataforma. Como é que vai funcionar o nosso curso? Nosso curso a gente vai hoje já iniciar essa parte introdutória da nova versão. Vamos fazer uma breve introdução, um pouco parecida até com o que a gente fez no webinário, sobre técnicas expressivas e projetivas, e vamos já focar nessa versão do atual palográfico, tá? Nós vamos, a partir de hoje, já falar de aplicação e correção. Vou demonstrar aqui como é a aplicação, a instrução de aplicação. Vamos falar dos principais erros, dúvidas e a importância do manejo adequado nessa aplicação. E hoje eu já quero começar, após o intervalo, a correção já de algumas características. Pelo menos hoje vamos tentar fazer produtividade e nó, que são muito importantes. Amanhã vai ser um dia bem dinâmico, a gente vai estar fazendo os estudos de caso, utilizando desse material que eu passei para vocês e trazendo dicas de interpretação, cuidados na correção, orientações de algumas dúvidas que são comuns. Eu dou curso do palográfico antes de me formar como estagiário, então 2002, 2003, faz tempo, inclusive era a versão anterior que foi invalidada, né, em 2003. Mas desde então eu venho dando curso, venho utilizando ele, venho fazendo supervisões com ele. Então nós vamos trabalhar com esses indicadores. Vou apresentar hoje, já quero apresentar hoje de uma forma rápida, mas a gente amanhã, nas outras aulas, vamos aprofundar esses grupos clínicos que eu já separei, já deixei bem mastigadinho lá para vocês no e-book, que vocês vão receber a partir de amanhã. E vamos sim ter um encontro, não vai ser amanhã, a gente vai ter um dos encontros que eu vou mostrar já já no nosso programa, para a gente fazer uma revisada na correção do skip, né? Como é que utiliza o skip para corrigir, e nesse dia nós vamos abordar também dicas de escrita do laudo, como informes do palográfico com os dados do palográfico. Então, bônus desse curso, Vitória foi sorteada do e-book, mas quem não foi sorteado não participou do webinário, já vai ganhar o e-book. Eu vou abrir ele já já aqui para mostrar hoje e amanhã o e-book. A gente fez um e-book bem enriquecido, falando das características, como é feita cada correção, e fizemos alguns dos principais cortes, né, em relação ao manual, do ponto de vista de novidades. Vamos disponibilizar para vocês modelos de relatórios, relatórios do skip, mas vou mostrar também para vocês, disponibilizar para vocês um modelo de laudo usando para porte de arma de fogo usando o palográfico, um modelo de laudo, de trecho de laudo para outra demanda, como exemplo, perícias em saúde do trabalhador, dando dicas de como escrever. E aqui tem um ponto muito importante. A escrita de um laudo usando informações de testes, ela tem que ser diferenciada quando o laudo é só para arquivamento, como é o caso de uma avaliação para porte de arma de fogo, como é o caso da avaliação para trânsito, que a gente não entrega, né, esses laudos para os avaliados, e um laudo que a finalidade da prestação do serviço é a devolução do laudo, como, por exemplo, seleção de pessoal, que geralmente eu entrego para a empresa, né, contratante, ou mesmo que eu não entregue, eu sou psicólogo da empresa, de propriedade, aquele laudo é de propriedade da empresa que eu estou prestando serviço. Os testes só se tiver psicólogos responsáveis lá. O laudo é da empresa. A avaliação clínica, a avaliação para vasectomia, normalmente a gente entrega um atestado, mas pode ser que seja feito um laudo, bariátrica. A forma que eu apresento, isso não é só para o palográfico, a forma que eu apresento os resultados num laudo que é só de arquivo e os resultados de um laudo que eu estou entregando não podem ser as mesmas. E aqui eu estou falando, inclusive, como um psicólogo que já foi psicólogo da COI. E a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, acesse essas aulas gravadas, que eu recomendo que vai ajudar bastante para vocês. E nós vamos ter o e-book específico do Skip. A gente vai até dar uma atualizada, que houve uma mudança no Skip
com um novo manual. Uma pequena mudança, mas houve. Nós vamos estar apresentando para vocês, a gente vai estar mandando esse material de apoio a partir de amanhã. Acho que eu já até mandei no e-mail de ontem, para quem já enviou o e-mail. Um material que a gente fez com dicas de avaliação do palográfico para demandas de perícia, o que é que a gente consegue colher com aquelas informações, resoluções do conselho que são importantes, ali está CPF, mas é CFP. Pronto. Nós vamos liberar para vocês um desconto de 50% a partir de hoje, a partir de hoje até final de dezembro, nos cursos lá da nossa plataforma, curso de orientação profissional, nós temos um curso de atualização em perícias do trânsito, tá? Escolhe lá o curso, escolhe, pode fazer. Aqui eu não vou ter de trânsito, mas eu vou liberar também de perícia psicológica e o nosso curso completo de documentos. A gente vai liberar aqui um mini curso de laudo, mas a gente tem um completo de documentos. E aí, quem faz parte desse curso já está ganhando 50% de desconto. Vamos falar aqui brevemente, porque boa parte aqui estava no webinário. Eu vou liberar a gravação do webinário também, e a gente falou um pouquinho mais aprofundado, mas vamos falar brevemente aqui. Acho que é importante a gente fazer uma breve introdução sobre a avaliação da personalidade. Um dos construtos, na minha opinião, mais importante, que traz, que a gente avalia em vários contextos, que a gente nem vê com tanta ênfase dentro da graduação, né? As teorias da personalidade, mas é importante. E o palográfico, porque eu quero falar desse construto? Porque eu não vou falar de atenção, de memória, porque eu não vou falar de funções executivas, porque eu não vou falar de habilidades sociais, de outros construtos psicológicos, porque o tema do nosso encontro é o teste palográfico, e o teste palográfico é um teste de personalidade. E aí a avaliação da personalidade, a gente pode fazer ela de diferentes formas, através de entrevistas, observação, exame clínico, que é importante quem trabalha com a avaliação nunca só confiar com os testes, até porque vai ter dificuldade e insegurança se só confiar nos instrumentos. Os instrumentos levantam indicadores que precisam ser confirmados com outros métodos. Então, por isso que no trânsito, apesar que eu sei que muitos colegas não fazem, a entrevista ela é importante, né? No porte de arma, os colegas fazem mais, mas as duas são práticas obrigatórias. A entrevista ela ajuda. Muitas vezes, quando eu vejo colegas que estão com dúvidas, é porque eles não deram tanta ênfase na entrevista. Quando a gente dá mais ênfase na entrevista, a gente consegue dirimir dúvidas que os instrumentos às vezes levantam, né? Porque o palográfico, a gente já trabalha com ele, sabe, ele vai levantar indicadores que são conflitantes. Ora vai dizer que o avaliado tem estabilidade emocional, ora vai dizer que tem instabilidade. Aí os colegas, e agora, mano, o que é que eu faço? A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas os outros métodos ajudam a enriquecer e dirimir essas dúvidas. Então, a gente faz a avaliação da personalidade através da observação, que eu vou chamar aqui de exame clínico, através de protocolos, né, de entrevistas, entrevistas abertas, semi-estruturadas, estruturadas, que dentro de práticas de perícias ou de avaliações no contexto organizacional, como seleção de pessoal, avaliações psicossociais no trabalho, a minha dica é entrevista pelo menos semi-estruturada. A estruturada em alguns momentos, mas normalmente a semi-estruturada, que eu já tenho um roteiro, algumas perguntas prontas, alguns pontos que eu preciso passar e avaliar. Nós temos instrumentos que são testes de personalidades, os inventários, que a gente chama questionários de autorrelato, como IFP2, BFP2, NELPR, NELFR, né? São instrumentos que eles não são testes dinâmicos da personalidade, eles são inventários ou testes chamados de autorrelato. Existem alguns poucos instrumentos de heterorrelato, que eu aplico para uma terceira pessoa, geralmente familiares próximos, para eles apontarem como o fulano se comporta, sente ou pensa. E o caso do teste de personalidade palográfico, os testes dinâmicos. O que é que dizer teste dinâmico? São testes que, de acordo com um determinado tipo de resposta, de acordo com como o sujeito se porta em determinados tipos de estímulos, né? E como ele reage a esses estímulos. Geralmente, testes dinâmicos são testes que a pessoa executa uma tarefa, desenho, traços, que é o caso do palográfico, mas pode ser também relatar algo que está vendo, como é o caso do teste Rorschach ou Zulliger, o Z-teste também. São testes dinâmicos da personalidade, que de forma dinâmica, de acordo com o tipo de resposta, o tipo de construção e elaboração feita pelo avaliado, a gente encontra indicadores psicológicos. Aqui eu coloquei de fundo o palográfico, o teste P-Fister, que é um teste projetivo muito interessante da personalidade, o
TAT, né, a versão TAT, que hoje na realidade é a versão CAT, que está válida, que é para crianças, né, CAT-A, CAT-H e o SAD, que é para idosos. O Z-Teste Zolliger, a nova versão, que entrou em vigor agora em 2024, e o PMK, que é um teste muito bom, hoje pouco utilizado, menos utilizado, mas muito bom também, que é um teste também expressivo da personalidade. Os testes dinâmicos, vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Essa parte aqui da personalidade eu vou deixar para depois vocês verem no webinar, a gente falou um pouco melhor sobre isso, mas de uma forma geral, o que é a personalidade? É um conjunto de comportamentos, sentimentos e pensamentos que um avaliado tem, que uma pessoa tem, eu, você, né? É, consistente, ou seja, um padrão consistente de como normalmente eu, Manuel, penso, me comporto, eu sinto em determinadas situações. Se eu vou passar por uma situação que eu nunca passei antes, a capacidade que a gente tem de fazer um pequeno prognóstico de como o Manuel vai se comportar é mais difícil, porque a personalidade é baseada em experiências que eu já vivenciei antes também. Não precisa ser iguais. Se eu já passei por uma situação de risco de vida, de um assalto, eu vou passar por uma situação que traz o mesmo desconforto psicológico, eu tenho uma ideia de como o Manuel pode se comportar. Mas se eu nunca passei por aquela situação, a gente não tem um parâmetro seguro, porque a personalidade ela depende de um conjunto persistente de comportamentos, sentimentos e pensamentos em situações que o avaliado já passou ou tende a passar parecido. Então, a avaliação da personalidade, ela procura avaliar esse conjunto. Os testes de personalidade, de acordo com as suas teorias, vão focar em determinados aspectos, né, fatores desses conjuntos. Então, padrões de comportamentos, traços psicopatológicos, que o palográfico traz, indicadores psicológicos de impulsividade, irritabilidade, o palográfico traz bastante isso. Bem rapidinho, os testes de desempenho se dividem em técnicas expressivas. Eu estou falando aqui, gente, mas se quiserem perguntar, se quiserem interromper, fiquem à vontade, tá? Se eu estiver indo rápido também. Técnicas expressivas. Geralmente, as técnicas expressivas são instrumentos onde o avaliado, né, cliente, o paciente, ele recebe um modelo para ele executar um movimento, né, para ele fazer uma cópia, para ele fazer uma reprodução. E a forma como ele executa, baseado naquele modelo, geralmente com movimentos, né, por ser expressivos, movimentos comportamentais, são os principais, a gente levanta indicadores baseados nas pesquisas que foram feitas. Então, um teste baseado na teoria da expressividade, que está muito relacionado inclusive, a psicomotricidade e a grafoanálise. O palográfico é um teste expressivo escrito. Então, o avaliado tem um modelo, deixa eu pegar aqui, que o modelo dele vem na folha, são aqueles traços que nós chamamos de palos. Deixa eu fazer aqui. Não vou conseguir fazer bem retinho, porque eu estou usando o touchscreen aqui do notebook. Então, ele vem com esses modelos de tamanho, distância, e a gente vai avaliar de acordo com a capacidade que o avaliado tem de copiar esse modelo, como ele copia, tamanho, distância, pressão, inclinação, a gente vai ver isso hoje, amanhã. A gente levanta indicadores psicológicos baseado em quê? Não é baseado no meu achismo, é baseado na teoria que fundamenta, que tem a ver com o conceito de curva, inclusive do espaço da folha, né? E as distâncias, tamanho, tudo isso. Então, a técnica é expressiva gráfica. Nós temos outra técnica expressiva gráfica, que é o PMK, que também é baseado em modelos, né? Aqueles modelos da figura, é, as figuras de, que são as figuras de, tem as linhas, tem as figuras excêntricas, tem as figuras circulares. A diferença é que o PMK ainda tem um momento que a gente tira o campo de visão do avaliado para ele tentar manter os movimentos. É um excelente instrumento. A operacionalização dele em algumas demandas é um pouco mais complexa, tem um custo mais elevado, só tem aplicação individual, por isso que o palográfico ele ainda é mais usado. O HTP, inclusive, sua nova versão, é um teste expressivo e projetivo, tá? A gente avalia a qualidade expressiva, não tem um modelo, mas tem um comando, né, para fazer um desenho temático, a casa, a árvore, a pessoa. A gente avalia qualidades expressivas. Do ponto de vista expressivo, ele não traz tanto informes quanto o palográfico, quanto o PMK, mas ele tem, sim, indicadores expressivos. Apesar que eu gosto muito mais dele dos aspectos projetivos.
Nós temos ainda as técnicas de desempenho, os testes de desempenhos projetivos, que esse geralmente é diferente. Ele envolve um estímulo ambíguo, né? Normalmente pouco estruturado, e aí, segundo as teorias, quanto menos estrutura, mais eu projeto meus conteúdos, né, psicológicos. Os testes projetivos geralmente objetivam avaliar motivações, desejos, fantasias, que são mais profundas e que, por muitas vezes, o avaliado não tem acesso por uma série de fatores ou por desconhecer aquelas motivações, né, mais profundas, mais inconscientes, ou por, de alguma forma, entender que pode ser avaliado de forma negativa aqueles desejos, aquelas motivações, aqueles sonhos, aquelas expectativas, aquelas pulsões, e aí por isso tenta esconder, tenta tirar da apresentação consciente, ou pelo menos apresentar para os outros. E essas técnicas procuram de uma forma, inclusive sem o conhecimento ou sem a autorização, podemos dizer assim, consciente, né, do cliente, do paciente, levantar esses indicadores de motivações mais profundas. Então, as técnicas projetivas, elas têm geralmente uma forma livre de resposta. Quanto menos estruturado, mais o indivíduo projeta os seus conteúdos. Uma das técnicas projetivas mais conhecidas do mundo é a técnica Rorschach, teste, criado pelo psiquiatra, né, Hermann Rorschach, já tem mais de 80 anos, inclusive, que é a técnica das manchas de tinta, que tem inclusive indicadores para transtornos. Uma técnica que tem vários sistemas de compreensão, de avaliação. Aqui o BPAS é o que mais utilizado, né? Mas tem outros sistemas compreensivos. Nós temos o Zuliger, que é como se fosse uma adaptação do Rorschach para uma demanda de perícias mais rápidas, de contexto de empresa que só trabalha com 3 lâminas. O Z-Test, que é a versão Zuliger para aplicação coletiva. O HTP, o teste PFIST, o teste CAT, o TAT, que é um teste também muito utilizado, mas que hoje no Brasil está com parecer desfavorável, né? Não está podendo ser utilizado. E aquele teste das pranchas temáticas, muito interessante. Posso até mostrar aqui para vocês amanhã. Posso mostrar algumas telas também do CAT também, um aumentozinho assim que a gente puder fazer uma complemento de informações. As técnicas gráficas geralmente envolvem escrever, né, em uma folha. Então nós temos técnicas gráficas, o palográfico, que é fazer traços, né, de acordo com o modelo, em um determinado tempo. Nós temos técnicas gráficas temáticas, que são desenhos, como, por exemplo, a casa, a árvore e a pessoa. Nós temos técnicas gráficas, que são copiar figuras complexas. Aqui, ó, personalidade, aqui, personalidade. Figuras complexas. Aqui é um teste, figura complexa de Reis, que a gente apresenta a figura, a pessoa copia a figura olhando, depois a gente tira os estímulos, depois de um tempo determinado, a gente pede para fazer de reprodução de memória. A gente avalia as duas, a cópia e a reprodução. Não é um teste de personalidade, mas é um teste muito rico, avalia funções executivas, funções neuropsicológicas, indicadores de memória, capacidade de planejamento e percepção. Nós temos atividades técnicas que envolvem, como por exemplo no mini exame mental, nós temos o Bender, né, que avalia o desenvolvimento infantil, que ele vai ter, são 9 figuras que a criança vai copiar numa folha, né? A forma que ela copia, como ela copia, a qualidade que traz indicadores psicológicos. Nós temos o próprio PMK, que é um teste de traços, mas com estímulos diferentes do palográfico. Tudo são técnicas gráficas, e o palográfico ele entra como uma técnica gráfica motora, tá? Indicações. Além da avaliação de motivações, desejos, impulsos e características psicológicas mais profundas, padrões de comportamento, que o avaliado pode querer manipular nas informações ou não tem consciência, essas técnicas também são interessantes para avaliar e facilitar, às vezes, a comunicação. O palográfico não faz isso, né? Não facilita, acho que ele dificulta um pouco a comunicação, pelo menos em práticas de perícias que a gente não consegue fazer um bom rapport, mas técnicas de desenhos, gráficos ajudam bastante. O palográfico, trazendo para o palográfico, a gente vai falar de algumas indicações. Aqui só o que eu já comentei, deixa eu passar. Pelo menos eu quero nessa primeira parte falar das mudanças do novo manual e já mostrar um pouquinho sobre a aplicação. O palográfico, ele trabalha com a esfera adaptativa. Como é a adaptativa? A pessoa entende as instruções, ela consegue executar adequadamente as instruções, os traços que elas fazem são compatíveis com pessoas do perfil dela. Por exemplo,
Quem trabalha já com demandas de trânsito já deve ter lidado com pessoas de baixa escolaridade, trabalhadores braçais, trabalhadores rurais. Existem características comuns de traços nessas pessoas. Um exemplo, até a forma como ela pega o lápis, né? Ela não pega o lápis assim, ela pega geralmente assim. Então, palos com mais expressão, com menos quantidade às vezes, ou com a organização regular para ruim. É esperado que uma pessoa, olha como é importante a esfera adaptativa. É esperado pessoas de baixa escolaridade que trabalham em trabalhos com força, trabalhos manuais, que estão normalmente há anos sem um ambiente de escolarização, sem pegar em lápis, caneta, né? É esperado mais essa característica, é menos desadaptativos, é menos patológico, entre aspas. Agora, se eu aplico para uma pessoa que ela tem um nível superior, que ela trabalha com uma profissão há anos, por exemplo, psicóloga, psicólogo, um médico, um engenheiro que trabalha há anos, né, produzindo, trabalhando com um trabalho mais intelectualizado, que tem anos de escolarização, e essa pessoa faz um palográfico parecido ou igual a um grupo comum, né, de características comuns, um trabalhador braçal, um trabalhador rural, um trabalhador da construção, está sendo bem menos adaptativa do que o anterior. Mesmo se os protocolos tiverem as mesmas características, porque o perfil de públicos são diferentes, tá? E a esfera expressiva, que aqui entra muito, inclusive, a parte qualitativa do palográfico. Outro ponto da adaptativa tem a ver com aquelas tabelas que a gente tem no palográfico. Quantidade de palos, né? O que é esperado, isso é esfera adaptativa, tá? É, tamanho, que é esperado, esfera adaptativa com expressiva. Então a gente vai estar trabalhando sobre isso. O palográfico, para fechar, ele não trabalha com esfera projetiva. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando que o palográfico é um teste projetivo. Não, não é. Eu não peço para o avaliado me contar o que ele está vendo. Eu não peço para ele contar uma história. Eu não peço para ele falar dos significados simbólicos que os traços trazem para ele. Não. Posso até utilizar como é que você se sentiu, como é que você está, como é que foi fazer o teste, mas isso mais para caráter de fazer um rapport e também levantar possíveis dificuldades que ele teve durante o teste, mas não para fazer interpretação projetiva, tá bom? Deixa eu passar, que eu acabei de comentar isso aqui para vocês, e vamos agora falar brevemente, agora uns 10, 15 minutinhos, e aí a gente inicia a aplicação, demonstração da aplicação para a gente ir para o intervalo. Teste palográfico, nova versão, essa aqui. Teste palográfico, ele é um teste no Brasil, né, que foi validado a primeira vez em 1976, começou a ser aplicado, teste baseado em grafismo, teste de fácil aplicação, correção nem tanto, mas de fácil aplicação, de baixo custo. É um teste que a aplicação dele por pessoas, tirando as condições de aplicação, né, que eu preciso ter um ambiente, que todo teste precisa, eu preciso ter um ambiente climatizado. A diferença do palavra é que eu vou precisar ter uma banca específica ou uma mesa de superfície lisa. A banca específica é aquelas bancas escolares, né, de cadeira e braçadeira fixa. Tirando isso, o custo dele operacional é baixo. Em média, R$ 3 por folha, é um pouquinho menos que isso, inclusive, para aplicação. Agora, tem um tempo de correção, tá? Principalmente se eu quiser fazer uma correção aprofundada. Acho que foi Sandra que falou sobre o skip, que ele tem um custo. A correção do skip, se eu for comprar um individualmente, é R$ 5, tá? Então, eu poderia embutir no custo do parágrafo na aplicação, tirando esses outros custos que a gente tem para qualquer tipo de aplicação, a folha mais o skip, vamos arredondar para R$ 10, que não sai isso, tá? R$ 10 por pessoa por aplicação. Se eu não vou usar o skip, vai ser em torno de R$ 3, só que aí se eu tiver tempo suficiente, vai ser o tempo de correção. Se eu tiver pouco tempo, e eu não tenho 40 minutos, 1 hora para fazer aquelas medições, vale a pena investir mais R$ 7, R$ 5, R$ 4, dependendo da quantidade que você compra. O maior valor hoje é 5, né? Quanto mais você comprar, mais barato vai ficar. Se eu não me engano, 500, sai R$ 3, né? 500 folhas, R$ 3 por aplicação, por correção. Vai sair um valor ainda muito baixo. Tem testes, só o caderno de aplicação para aplicação em torno de R$ 20, R$ 25. Então, o custo do palavráfico é muito baixo, mas a interpretação exige esse domínio. É um teste também que traz muita informação, muita mesmo. Eu não vou precisar
de uma forma geral, trabalha com todos aqueles informes para fazer o laudo. Eu vou precisar pegar uma consolidação da demanda, do que é mais importante para eu fazer aquele perfil. O palográfico é um teste que trabalha com perfil psicológico, diferente, por exemplo, do próprio HTP. Ele trabalha com explorações, né, dinâmicas da personalidade. O palográfico, como o perfista, é um teste que trabalha muito com perfis. Por isso que ele é muito utilizado em trânsito, né, e outras demandas, concurso público, entre outras, tá? Campos mais utilizados, com certeza, seleção de pessoal, trânsito, porte de arma, hoje são os principais, mas já está sendo muito utilizado em perícias psicológicas, perícias extrajudiciais, como vasectomia, avaliação para laqueadura, avaliações psicossociais no trabalho, tem sido bastante utilizado e eu recomendo como um teste para utilizar nessas demandas. Manuseio de arma é um teste obrigatório hoje, porque é necessário um teste expressivo da personalidade. Hoje, com certeza, o palográfico é o de mais acesso, mais de custo melhor. Trânsito também é um teste praticamente obrigatório no trânsito, tá? Inclusive devido aos estudos, e com o novo manual ainda recomendo que ele seja utilizado. Tem alguns estados que exigem, além do palográfico, que o psicólogo domine o perfista, né? Não sei se na região que vocês atuam no Rio também solicita isso. Tem gente aqui também de Alagoas, né? Que atua no trânsito. Aqui a gente só mostrando, mas a gente vai ver isso com calma. Quantos indicadores o palográfico traz? Sei que muitos aqui já estão acostumados com vários desses indicadores. A gente vai entender a parte quantitativa e qualitativa para chegar nesses indicadores. E aqui a ficha síntese do atual manual. Ele foi validado no SATEPS em 3 de setembro de 2024. Então, os Manuel, estudos. Oi, pode falar? esses slides você vai disponibilizar? Não, vou estar disponibilizando o e-book, que tem essas Ah, certo. informações mais completas, tá? O slide é só minha orientação para trazer o conteúdo, mas vocês vão receber o e-book. Já vou Tá liberar bom, o cupom para vocês baixarem já amanhã, para quem já estiver na plataforma, senão na segunda-feira eu oriento. tá Aí, bom. Carol, esse é o novo manual, tá? Sim. Ele tá, eu olhei pelo menos assim que ele saiu, ele estava 500 e pouco. Teve uma promoção agora no mês de novembro. 500 e pouco é o kit, né? Que vem o manual, vem as folhas e vem, se eu não me engano, são duas ou três folhinhas de avaliação, roteiro de avaliação, que a gente não precisa comprar esse roteiro. Eu até já tenho um roteiro que eu mandei para vocês, né? Pedi para vocês imprimirem, que eu já trabalho com ele há quase 15 anos, inclusive muito antes desse roteiro ter surgido, que me ajuda muito a estruturação. Ajuda também na aula, as pessoas que fazem o curso comigo a compreender. O público-alvo do Palográfico, 18 a 60 anos, é um público ainda que traz dificuldades para a gente, não é? Que trabalha com ele. Porque, por exemplo, no trânsito a gente lida com pessoas com mais de 60 anos. No manuseio de arma, ainda mais, né? A gente lida com pessoas com 70 anos, em demandas na clínica. E aí a gente não pode aplicar o teste. Por isso tem gente que eu já vi gente aplicando palavra para criança, não pode, né? Gente assim, vieram falar comigo, porque eu apliquei o palavráfico numa criança. Uma criança? Qual a idade? 12 anos? Não, não pode aplicar, a gente não pode sair da padronização, e eu não posso aplicar ele para públicos de 70 anos, porque ele não está validado. Tem problema se eu aplicar? Tem, porque se houver uma fiscalização e descobrindo que você aplicou o palográfico com um público que ele não é padronizado, se ele não está seguindo as orientações do manual, você vai responder um processo ético, tá? Então tem que tomar esse cuidado. A aplicação do palográfico, ela continua sendo presencial, ele não tem uma formatação informatizada, assim como o perfista. Agora existe um grupo, né? Inclusive com Ana Cristina, que já foi até presidente da Associação Brasileira do Rothschild de Técnicas Projetivas. A última vez que ela veio dar um curso para a comunidade que eu trabalho, que eu tinha, e aí a gente pediu para ela falar sobre, inclusive, o Rothschild. Ela disse que estava sendo monitora, né, professora responsável. Vou aproveitar e responder essa pergunta, Sandra. Professora responsável de um estudo para tentar transformar o Perfista também numa aplicação informatizada. Era um trabalho de doutorado que ela estava fazendo com alguns doutorandos. A Sandra está perguntando aqui como substituir na área do trânsito o palográfico? Vai ter que ir para o perfista ou para o HTP. O perfista tem um problema também de faixa etária, é um pouquinho melhor do que o palográfico, mas ele não atende pessoas com 70, 80 anos. O HTP está indo até, se eu não me engano, 90 anos. Então vai ter que ir para o HTP, tá? Em último caso, o FN, escala fatorial. A escala fatorial, Cefra,
Não sei se tem locais, se todo o trânsito está aceitando, porque ele não é um teste expressivo ou dinâmico, né? Ele é um inventário, mas ele é um inventário que pode ser usado também. Mas, por exemplo, no porte de arma não dá para substituir pelo FNRN. Por quê? A escala fatorial do neuroticismo, ela não é um teste dinâmico, né? Não é um teste projetivo ou expressivo. Minha recomendação hoje seria o HTP, que é um teste que é dinâmico, é um teste expressivo e projetivo ao mesmo tempo. Hoje ele está uma aplicação rápida, considerado que antes ele tinha um inquérito, né, bem que demorava muito para explorar, que eu até gosto na prática clínica, mas em prática de perícia não. O atual manual não traz mais nesse inquérito, traz um inquérito bem sucinto que é para aplicar mais em contextos clínicos, não de perícias. Então recomendo o HTP, até pelo custo dele que é bem baixo, né? O perfista, se tem pessoas com mais de 60 anos, se eu não me engano, o perfista vai até 65 a 67, então dá para utilizar ainda. O problema é se tiver 70, 70 e poucos anos, aí tem que ir para esses outros instrumentos, tá? Falta ainda, e não era, o Palogaf já era para ter melhorado, né, essa pesquisa, porque é um teste muito utilizado no trânsito. É porque ainda tem uma demanda pequena, né, de pessoas com mais de 60, 65 anos, se comparado ao maior público que os colegas do trânsito avaliam. O palográfico, como já eu avalio o comportamento expressivo, a atual versão em 2024. O que é que mudou na atual versão? De correção, nada, tá? De aplicação, nada. A gente vai ver hoje e amanhã. Mudou de critérios de interpretação? Sim, porque ele traz estudos complementares que ajudam na interpretação e principalmente baseado em alguns contextos. Se eu trabalho no trânsito, eu tenho que conhecer o grupo clínico de pessoas com CNH caçada, né? Não é nem suspensa, é caçada, para fazer comparações nas minhas avaliações. Se eu trabalho no porte de arma, o estudo, né? Aqui no Rio é um carnaval. O estudo de pessoas com mais idade. Aí tem que começar a provocar as editoras para fazer um trabalho de pesquisa para melhorar essas tabelas. Vocês podem até, olha que legal, trabalho no trânsito, começar a receber muitos candidatos com mais de 60 anos. Gente, utiliza isso para fazer um trabalho de mestrado, né? Uma pesquisa. Pede a editora suporte, porque é importante para a editora também ter pessoas aplicando o palográfico para públicos diferentes, que aí vocês conseguem construir uma tabela de referência para um público com mais idade que vocês estão lidando no dia a dia. Isso é um ponto talvez seja interessante. Pode ser até realmente um link. Aí a editora vai ter um interesse muito grande e seria um link bem interessante até para a psicologia brasileira. E aí poderia ser um trabalho de vocês aí, mestrado, doutorado, talvez, tá? O a atual versão, então, ela, do ponto de vista de aplicação e correção, não mudou, mudou alguns indicadores de interpretação, mudou a folha, mas mudou só a parte de identificação, então praticamente não mudou basicamente nada na folha. Eu não coloquei a pergunta aqui, mas eu vou fazer uma pergunta que os colegas me fizeram recentemente, quando saiu esse novo manual. Eu posso continuar utilizando o manual de 2019 para fazer as interpretações? A minha resposta é não, tá? Por quê? Porque esse manual, ele tem a parte teórica dele tá, apesar de ter tido umas mudanças, umas atualizações de 2019, mas está ainda vinculado à validade de 2004, né? Que é o manual vermelhinho, que eu guardei aqui em algum local, que é esse aqui, ó, tá? Principalmente, falei isso acho que no webinar, eu vou falar aqui, falei isso numa supervisão que eu estou, no grupo de supervisão de porte de arma que eu tenho, que a gente está finalizando, principalmente para quem trabalha em demandas e avaliações, gente, que corre o risco de ter fiscalizações, inclusive por mais de um órgão, né? Trabalho no trânsito, posso ter fiscalização do trânsito e do conselho. Trabalho no manuseio de arma, posso ter fiscalização da Polícia Federal e do conselho. Trabalho em demandas judiciais, pior ainda, porque você vai produzir documentos que a UANA tem acompanhado, pelo menos as nossas discussões, não as assembleias, o que mais chega é a demanda judicial, produção de documentos dos psicólogos, aí vai fazer fiscalizações no consultório do psicólogo que fez as avaliações.
Como esse manual não só mudou as tabelas, porque quando só mudou as tabelas, olha que interessante, eu poderia continuar usando a interpretação desse manual e as tabelas desse, inclusive a editora ela liberou, né, uma época em PDF, porque aqui foi os estudos normativos. Então eu poderia continuar usando a interpretação desse manual, mas não usar as tabelas. Teria que ter ou as tabelas em PDF, inclusive no Skip eles liberam algumas tabelas, né? A editora liberou à época essas tabelas. A diferença desse é que o manual também mudou, tá? Como o manual mudou, eu, esse manual e esse de 2019, eles não estão mais lá no SATEPS, como a versão atualizada. A versão que está é a quarta edição, que é esse aqui. Então, minha recomendação é comprar. Aqui nós temos só uma breve apresentação das versões, né, do Palográfico. A versão verdinha, que é essa aqui, e ficou com um parecer desfavorável em 2003, né, com a primeira avaliação do SATEPS. É uma versão muito mais grafológica, podemos dizer assim. Basicamente não tem tabelas normativas, uma interpretação muito mais com critérios qualitativos. Fala, inclusive, de perfis de interpretação, comparando o palográfico com os indicadores tipológicos de Jung, de outras teorias, né? Esse manual, quando foi avaliado pelo SATEPS, não foi considerado que ele atendia os requisitos, os parâmetros científicos. Aí foi feito estudos, apresentação, e aí veio o novo manual, que não é mais novo, né? Que foi a versão de 2004, que aí trouxe conceitos mais psicométricos, interpretações com estudos balizados aqui no Brasil com critérios mais científicos. Em 2019, 2004, 15 anos depois, as tabelas normativas, né, os percentis, as pesquisas normativas, elas vencem. Por isso que em 2004, em 2019, aqui as tabelas venceram, não os critérios de validade, mas as tabelas. Por isso foi necessário ter a produção e aí não só fizeram estudos, lançaram essa nova versão do manual, que tem uma introdução até um pouquinho melhor do que a do vermelho, mas foi basicamente por causa das tabelas. Validade 20 anos, normativos 15 anos. Então, 2019 fez 15 anos, saiu esse, e em 2004, se a gente for olhar de 2024, se a gente for olhar 2019 para 2024, 25 anos, de 2004, quando esse foi aprovado, para 2024, 20 anos, que são os estudos de validade, que as editoras precisam fazer novas pesquisas para comprovar que aquele teste é válido, ou seja, ele avalia o que ele diz avaliar. Normativos, que aquele teste é preciso, que ele avalia com precisão o que já comprovadamente ele avalia, ou o que ele vai ser comprovado que ele avalia através dos mesmos dos estudos de validade. Então, são esses quatro os atuais, né? Algumas novidades, a gente vai ver isso amanhã com um pouquinho mais de calma, mas que eu gostei bastante. Tá no e-book já. Quem já tem um e-book já deve ter visto isso. A tabelas atuais do Palográfico, ele tem as tabelas de 2019, que são aqueles por região, né? Que o anterior não tinha. Tem todas as regiões, todas as características que tem tabelas normativas, tem por região também. Então, manteve-se essas tabelas, região, por escolaridade, né? Tem lá nas tabelas. E aí surgiram estudos de validade clínica, né? De grupos de clínicos de validade, que foi com motoristas com CNH caçada, que não são tabelas normativas, mas é bem interessante, são indicadores. Quais são os indicadores que normalmente o motorista que tem a CNH caçada apresenta no protocolo de parágrafo? Foi mais de 200 pessoas avaliadas, pouco menos da metade era motorista com CNH caçada, aí foram aplicados palográficos, foram analisados os palográficos dele, e um grupo de controle, motoristas que não tiveram a CNH caçada, tá? Que é um parâmetro que a gente tem dificuldade às vezes hoje no trânsito. Eu já dei muita aula na formação e na especialização de trânsito, e eu dizia muito isso. Olha, a gente está aplicando o palográfico baseado num critério que a gente cria, porque a gente não sabe qual é o indicador de um motorista que comete infrações no trânsito. A gente imagina, porque esse motorista nunca voltava para o psicólogo que fazia a avaliação. Olha, aquele candidato que passou por você, ele sofreu um acidente, ele causou um acidente. Aí chegava esse informe, aí eu podia olhar o meu palo, né, para ver o palo que eu apliquei nele, como é que foi, para ver se teve alguma coisa que passou, que eu não percebi. A gente nunca teve esses controles. Então, essa pesquisa, ela ajuda para quem trabalha na CNH, porque ele vai trazer, grupos de indicadores. De uma forma geral, já vou até falar um ponto interessante. As médias
motores com CNH caçado no palográfico, elas são maiores do que as médias do grupo clínico, do grupo de controle, com exceção da margem esquerda. A margem esquerda dos motoristas com CNH ativa, elas são mais amplas, né, mais afastadas do que as do motorista com CNH caçada. Aí tem estudos com paciente em reabilitação em tratamento para dependência química e estudos com pacientes do sistema penitenciário, pacientes não, perdão, né, internos do sistema penitenciário. Por que é interessante esse outro estudo? Porque tem relação com pessoas que estão num ambiente que tem comportamento agressivo, impulsivo, violento, né? Que cometeram os crimes, que transgrediram a lei de alguma forma. Para estar no sistema penitenciário, normalmente, crimes, né, condutas mais violentas, né? Pelo menos a grande maioria. E aí pode ser um ponto para eu até fazer relação para quem trabalha com porte de arma de fogo. Aí não são tabelas, mas são indicadores comuns, ou pelo menos indicadores que apresentam uma intensidade, uma pontuação ou uma qualidade, né, ruim maior do que o de grupos de controle. Além disso, teve estudos de precisão, teste e reteste, pegou aplicadores, aplicou, fez o reteste e avaliou a qualidade, né, de se manter avaliações parecidas com esses diferentes avaliadores, e os grupos de evidência de validade, que foram feitos estudos para realmente, será que o palográfico realmente avalia impulsividade? Então, se usou uma escala, ESAV, a avaliação da impulsividade, e aplicou o palográfico para essas mesmas pessoas, para ver, pessoas que tinham alta impulsividade no ESAV apresentaram indicadores de impulsivo altas no palográfico, os estudos mostraram que há sim uma correlação, o palográfico ele tem sim validade para avaliar a impulsividade. Mesma coisa feita com a atenção, do ponto de vista comparando com o palográfico, com capacidade de produção. Olha que interessante, avaliaram desempenhos dos candidatos em testes de atenção, como o TEACO e a bateria de prova de atenção BPA, que inclusive está sendo muito utilizada no trânsito, com a produtividade no palográfico. E mostrou que há correlações. Pessoas que têm boa atenção tendem a ter uma produtividade melhor. Aqui, rapidamente, o que eu preciso para aplicar o palográfico, a gente está fazendo essa breve introdução, mas eu acho que é importante, eu preciso ter o protocolo de avaliação, né, que é de aplicação, que é esse aqui, que a gente geralmente compra protocolo de 25 folhas. Eu preciso ter uma mesa lisa, superfície lisa, ou que a gente usa mais, uma banca escolar, que não pode ser aquela, né, que ela é flexível, tem aquela fixa, não pode ser aplicado palográfico em pranchetas. Para quem trabalha no manuseio de arma, sabe que não pode ser, a gente acaba utilizando a mesa, né, porque tem que ter no consultório, acho que é Débora, né, que trabalha com manuseio de arma, ou acho que o Cefra também. A gente tem que ter no nosso consultório, na nossa clínica, que a gente conseguiu a autorização na Polícia Federal para fazer as avaliações, a gente tem que ter a mesa. Eu posso ter a mesa e a cadeira? Pode, mas tem que ter a mesa porque a aplicação do perfister tem que ser na mesa. O palográfico pode ser na cadeira. Mas se eu já vou ter que ter a mesa por causa do perfister, a grande maioria dos colegas só tem a mesa, que é o caso, inclusive, que a Cefra está dizendo aí, que ela não tem a cadeira de braço, mas já tem a mesa, atende, com cadeira regulável, né, para botar na posição de escrita, tranquilo para aplicar o palográfico. O que eu recomendo, às vezes, talvez Débora já passou por isso, que trabalha em organização, é que às vezes a gente vai aplicar o palográfico no local que a gente não conhece muito bem a superfície da cadeira, mesmo sabendo que tem mesas fixas. Nesses casos, geralmente eu gosto de levar pranchetas para botar em cima da mesa, porque a minha prancheta, né, eu já faço o teste, tá tudo lisinho, tudo certinho, e aí a pessoa bota em cima para fazer, tá? Tempo total de aplicação do palográfico, as instruções, elas continuam as mesmas, a gente vai ver quando voltar do intervalo, a gente vai dar uma parada de intervalo já já. Mas um ponto importante, teste palográfico é um teste, de uma forma geral, de rápida aplicação. Entre instruções, aplicação em torno de 15, estourando 20 minutos, difícil chegar em 20 minutos. É um instrumento que ele sofre menos impacto do cansaço. Amanhã a gente vai falar um pouquinho, inclusive, sugestões de como montar a bateria, a hora de colocar o palográfico, se no começo, se no final. Mas se comparado a testes de memória, principalmente testes de memória e de atenção, o palográfico ele sofre menos efeito desse cansaço. Então, já dando um spoiler do que nós vamos falar amanhã, o palográfico, a minha recomendação é aplicar ele, se eu vou aplicar um teste de memória, um teste de inteligência, um teste de atenção, é aplicar ele depois desses instrumentos, tá? Importante, porque ele vai sofrer menos impacto
do que, por exemplo, um teste de memória e de atenção. Teste de inteligência nem tanto, posso até aplicar o poligráfico antes. Para quem trabalha com manuseio de arma, eu geralmente oriento em aplicar isso e o P-Ficha no final, no finalzinho do atendimento, porque depois que a pessoa sair, você pode tirar fotos, etc. Ou antes de um momento de intervalo também. Então, nós vamos ver, a partir de agora, a aplicação. Hoje e amanhã, método de correção manual. Por isso que nós vamos precisar de régua hoje. Amanhã, gente, nós vamos precisar de transferidor, tá? Recomendação, esse transferidor aqui. E quem tiver, para uma das características, o esquadro. A correção da direção das linhas, eu recomendo fazer com o esquadro. E eu vou explicar amanhã o porquê. Amanhã a aula vai ser muito prática e ao mesmo tempo com dicas de interpretação. Então, vocês vão ver que o dia amanhã vai passar rapidinho. E nós encerramos com a correção informatizada, não amanhã, mas no encontro do dia, eu acho que é dia 9, se eu não me engano. Aí eu já quero ver se a gente aborda a correção informatizada, tá bom? Turma, alguma pergunta antes da gente ir para o intervalo? Perguntas, comentários?